mamãe. Olá, bom dia, criança linda, tudo bem com você? Joia, porque hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, olha, já passamos da metade do mês de setembro. E hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências e a disciplina de português. Português, então, nós vamos iniciar utilizando o nosso livro de atividade extra, lá na página 45. Nós vamos trabalhar com homônimos. Mas o que é homônimos, tia Neide? Homônimos é a palavra que quando a gente lê, ela apresenta a mesma pronúncia que outra palavrinha, mas que apresenta significado diferente. A ortografia também é escrita diferente, mas a pronúncia é a mesma e o significado é diferente uma da outra. Tia Neide colocou um exemplo aqui para vocês, ó. Concerto, escrito com C, e concerto, escrito com S. As duas escritas estão corretas, porém, cada uma delas apresenta um significado diferente. Então, para saber quando escrever com C ou quando escrever com S, eu preciso conhecer o significado de cada uma. Então, ó, concerto, escrito com C, apresenta algo musical, é uma apresentação musical. E concerto, escrito com S, é quando eu preciso consertar uma roupa, um sapato, algum objeto. Então, concerto com S significa consertar, arrumar algo. Alguma roupa que rasgou, algum sapato, alguma coisa que quebrou. Eu vou realizar o concerto. Eu escrevo com S. Eu vou me apresentar hoje numa banda. Eu vou fazer um concerto musical. Eu estou me apresentando referente a algo na música. Então, é um concerto com C. Então, homônimos, está aqui o exemplo para vocês, são palavras que a pronúncia é a mesma, mas que têm significados diferentes. E assim existe inúmeras. Existe cauda escrito com L e cauda escrito com U. Existe mal escrito com L, mal escrito com U. Mas cada um deles tem o seu significado. E para a gente saber qual utilizar, qual a escrita correta, a gente precisa saber o significado de cada uma delas. E para saber o significado de cada uma delas, nós precisamos consultar quem? O nosso dicionário. Assim nós vamos realizar na atividade de hoje. Página 45, questão número 1. Complete cada frase com uma das palavras entre parênteses. Em seguida, escreva o significado das palavras. Consulte o dicionário caso for preciso. Então, nós temos uma frase e no final da frase nós temos dentro de parênteses duas palavrinhas homônimos, ó, tá? Então, a tia Neide vai dar um exemplo da questão A. Vamos pegar a tararã de cinema das 4 horas. Aqui dentro, nesse tararã, nós vamos estar colocando sessão com C cedilha ou sessão com 2 S's. As duas escritas estão corretas, mas o significado das duas é diferente. Então, você vai consultar no dicionário as duas escritas para ver qual é o significado que vai se encaixar aqui nesta frase. Assim você vai realizar na frase B, na frase C e na frase D. Para saber qual é a escrita correta que você vai encaixar aqui na frase, você vai precisar saber o significado das duas escritas. E do lado vai escrever qual é o significado de cada uma delas.
Ah, mas o dicionário está trazendo 5 significados. Nós vamos combinar que você vai estar copiando apenas o primeiro significado, porque nós temos apenas uma linha para estar escrevendo, ok? Na questão número 2, copie as frases mantendo apenas as palavras adequadas. Aqui, as palavras homônimos, elas não estão dentro de parênteses. Elas estão na própria frase, separadas com uma barra. Você vai reescrever as frases copiando apenas as palavrinhas corretas. Então, precisamos acelerar o passo para chegarmos a tempo. Nós temos passo com 2 S's e passo com C cedilha. As 2 formas de escrever estão corretas. Você vai ter que procurar no dicionário para ver qual das 2 formas corretas vão se encaixar nesta frase. E a frase, questão B, Rose esqueceu de pôr o acento na palavra. Nós temos acento escrito com C e acento escrito com 2 S's. As 2 estão corretas. Basta você agora procurar o significado para ver qual das 2 que você vai utilizar aqui na frase. Então, realizem essa atividade de português com bastante atenção. Capriche na letrinha cursiva. Qualquer dúvida é só questionar aqui a Tia Neide no grupo ou mais tarde na nossa videoconferência. Agora, na disciplina de ciências, nós vamos utilizar o nosso livro de ciências na página 47. Hoje nós vamos trabalhar com animais invertebrados. A gente já trabalhou com animais vertebrados, aqueles que possuem coluna vertebral. Já conhecemos os grupos dos animais vertebrados e hoje vamos dar início aos animais invertebrados, aqueles animais que não possuem coluna vertebral. Então, vocês vão acompanhar a leitura na página 47. Animais invertebrados. Os animais invertebrados formam um grupo com muitas espécies diferentes. Pertence a esse grupo diversos animais, por exemplo, as esponjas do mar, as águas-vivas, as lombrigas, as minhocas, os caramujos, os besouros e as estrelas do mar. Então, agora nós vamos conhecer os grupos que formam os animais invertebrados, assim como conhecemos os grupos dos animais vertebrados. Nós temos o poríferos. No grupo dos poríferos estão as esponjas do mar. O grupo recebe esse nome pois seu corpo tem muitas aberturas chamadas de poros. As esponjas podem ter diferentes cores, tamanhos e formatos. Elas vivem em ambientes aquáticos, onde se fixam em corais, rochas e cascos de navios afundados. Então, aqui nós temos a imagem de uma esponja do mar. Ó, vocês vão observar no livro de vocês. Então, a esponja do mar é um animal que não tem coluna vertebral e faz parte do grupo poríferos. Página seguinte, página 48, nós temos o quinidários. Os quinidários têm células que liberam substâncias que causam sensação de queimação, distribuídas por seus tentáculos. Esses animais são aquáticos e seus representantes mais conhecidos são as águas-vivas, os corais e as anêmonas. Aqui nós temos a imagem da água-viva, das anêmonas e dos corais. Ó, água-viva, anêmona e corais. Na página seguinte, temos o terceiro grupo, vermes. Algumas espécies de vermes causam doenças em animais, inclusive em seres humanos, e também em plantas. Geralmente, eles entram no corpo das pessoas
por meio de alimentos ou água contaminadas por larvas ou ovos de vermes. Daí a importância de a gente lavar bem os alimentos, né? As verduras, as frutas, e sempre beber água hidratada, porque, como diz aqui no livro, os vermes podem entrar no corpo do ser humano através dos alimentos e da água. Nos seres humanos, a verminose mais comum é causada pela lombriga. Esse verme vive no interior do intestino delgado e absorve nutrientes dos alimentos ingeridos pela pessoa, ocasionando fraqueza e outros sintomas. Então, o verme, né, quando está na pessoa, no ser humano, ele pode causar, como diz aqui, fraqueza e outras doenças. Por quê? Porque por mais que você coma alimentos saudáveis, o verme que está dentro de você, ele vai fazendo o quê? Absorvendo os nutrientes dos alimentos que você está comendo. Por isso que, eu não sei se vocês têm esse costume, mas geralmente quando é criança, até depois de adulto, a gente toma uma vez por ano o remédio de verme, que já é para combater caso você ingira algum alimento ou água contaminada. Existem alguns vermes que vivem livremente no ambiente, sem causar prejuízos aos seres vivos, como a planária. Então, aqui nós temos a imagem da planária, que vive livremente, porque não causa dano nenhum aos seres vivos. E aqui nós temos a imagem da lombriga. Depois nós temos outro grupo, que é anelídeos. Os anelídeos são animais que apresentam o corpo dividido em anéis. As minhocas e as sanguessugas são os representantes mais conhecidos desse grupo. Então, os anelídeos são grupos que representam o corpo dividido em anéis. Não sei se vocês já observaram, já tiveram a oportunidade de observar uma minhoquinha. E ela realmente é toda divididazinha, né? Em anéis. Então, aqui nós temos a imagem da minhoca e do sanguessuga. Ó. Na página 50, nós temos mais grupos dos animais invertebrados. Nós temos os moluscos. Os moluscos são animais com corpo mole. A maioria dos representantes desse grupo apresentam uma concha para se proteger. A maioria, nem todos. Os moluscos podem viver em água doce, salgada ou ainda em ambientes terrestres que sejam úmidos. Então, os moluscos, eles vivem em água doce, salgada e também na terra, no ambiente quando é úmido. Alguns representantes dos moluscos são os caracóis, as ostras e os polvos. Os três que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, né? Aqui nós temos a imagem dos três: caracol, a ostra e o polvo, que são considerados animais invertebrados do grupo moluscos. Nós temos também na página 51 artrópodes. Artrópodes são animais invertebrados. O maior número de representantes está no grupo dos artrópodes. Então, olha só, o maior número de animais invertebrados, ele se encontra aqui neste grupo, no grupo dos artrópodes. Os principais representantes dos artrópodes são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Então, nós vamos conhecer cada um deles. Os insetos são os animais mais numerosos da Terra e apresentam muita diversidade. Então, os insetos são os animais que existem mais na Terra.
E eles apresentam muitas espécies, diversos tipos de insetos. Além disso, contribuem muito para o equilíbrio da natureza. Muitas abelhas, vespas, borboletas, mariposas e moscas ajudam na polinização das plantas. Os insetos também servem de alimento para muitos pássaros, sapos, lagartixas e peixes. A imagem a seguir é uma pequena amostra da diversidade de insetos. Então, nós temos apenas 4 exemplos aqui, mas assim como o livro já disse, eles são muitos numerosos, existem muitas espécies. Nós temos a imagem de um besouro, da abelha, da formiga e da borboleta, que são animais invertebrados do grupo Artrópodes. Em comum, os insetos apresentam um par de antenas e 3 pares de pernas. A maioria deles tem 2 pares de asas, mas há alguns com apenas um par e outros sem asas. Então, vocês podem observar aqui, ó, nessas imagens. Na página 52, ainda falando do grupo dos artrópodes, que a gente já conheceu os insetos, vamos agora falar sobre os aracnídeos. São representados pelas aranhas, escorpiões e carrapatos. Esses animais exercem um papel muito importante no ambiente, pois são predadores que comem insetos, ajudando no controle biológico e na manutenção do equilíbrio da natureza. Então, olha só, os aracnídeos, eles comem os insetos, que também fazem parte do grupo do artrópodes, né? Muitos aracnídeos estão relacionados a acidentes com seres humanos. São picadas que podem ser graves, dependendo da quantidade e do tipo de peçonha produzida pelo animal. As picadas de aranha marrom são muito comuns, pois ela costuma se esconder atrás de quadros, móveis e até dentro de roupas e calçados. Então, olha só, aqui tem um alerta pra gente. Quando a gente pega um calçado que está há muito tempo guardado ou uma roupa, sempre é bom dar uma olhadinha, né? Porque aqui diz que essa aranha marrom, ela adora se esconder em roupas, calçados, armários. Então, antes de você calçar um sapato que está há muito tempo guardado ou de vestir uma roupa, dá sempre uma olhadinha para ver se não tem uma aranha dessa. Aqui está a imagem dessa aranha marrom, que vocês podem estar observando no livro de vocês. Os escorpiões são aracnídeos que vivem tanto em florestas úmidas como em desertos. Nas cidades, eles podem ser encontrados em áreas verdes, em parques, cemitérios, terrenos baldios, linhas de trem ou escondidos entre entulhos, telhas, madeiras e materiais de construção. Então, para aqueles que moram em casa, né, numa casa que tem um quintal grande e às vezes tem algum entulho no quintal, preste sempre atenção, muito cuidado ao mexer nesses entulhos, que você pode estar se deparando com um escorpião. E aqui está a imagem dele, ó, do escorpião. Depois nós temos os carrapatos. Se alimentam do sangue de outros animais e podem causar vários prejuízos a eles. Quem tem um animalzinho de estimação, principalmente o cachorro, né, sabe que tem que cuidar muito, porque o carrapato adora viver lá no pelinho do cachorro e pode causar danos para o nosso cachorrinho, né, o nosso animal de estimação. Então, sempre atentos. Aqui está a imagem do carrapato. Na página 53, nós temos os crustáceos,
que recebem esse nome porque o esqueleto que protege o corpo deles é mais grosso e resistente que os dos demais artrópodes. São animais adaptados ao meio aquático. Entre os principais representantes do grupo estão os camarões, as lagostas e os caranguejos. Eles também são muito importantes para o ambiente. Pequenos crustáceos formam o zooplâncton, que serve de alimento para muitos animais aquáticos. O gril, por exemplo, que é parecido com um camarão, é o alimento de várias espécies de baleia. Então aqui nós temos o camarão, a lagosta e o caranguejo, a imagem deles. Vocês podem estar observando. Depois, por último, nós temos o último grupo que faz parte dos animais invertebrados, os equinodermos. Equinodermos têm a pele coberta de espinhos. Todas as espécies vivem exclusivamente em ambiente marinho. Os principais representantes desse grupo são as estrelas do mar, os ouriços do mar e as bolachas do mar. Então aqui nós temos a imagem da estrela do mar, ouriço do mar e a bolacha do mar. Então, a Tia Neide agora realizou para vocês a leitura dos grupos que formam os animais invertebrados. Cada grupo trouxe aqui para vocês os principais animais que formam cada grupo. Então, exemplo, como eu estou aqui na última página 53, o equinodermo. Os principais animais são esses três. Depois, nós temos o crustáceo, os aracnídeos e os insetos que fazem parte do grupo artrópodes. E cada um deles também traz a imagem dos principais animais, né? Os principais animais que fazem parte do grupo. Nós temos os moluscos, que são os caracóis, as ostras e os polvos. Nós temos os vermes, que tem a planária e a lombriga, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os alimentos e com a água. O quinidários, que nós temos a água-viva, os corais e, por fim, os poríferos, que temos as esponjas do mar. Ah, Tia Neide, mas eu não compreendi muito bem. No decorrer do tempo que nós vamos trabalhar sobre esse conteúdo, vocês vão poder compreender mais. E sempre vamos estar dando continuidade com o tema Ciências Animais. E aos poucos vocês vão compreendendo, porque um tema sempre está ligado no outro. Então, não se preocupem, tá? Mas eu vou pedir para que todos realizem novamente a leitura, porque agora quem realizou a leitura para vocês foi eu. Então agora eu vou pedir para que vocês, antes de realizarem as atividades, realizem a leitura deste conteúdo também. Na página 54, nós temos as atividades que serão realizadas hoje. Questão número 1. Analise as imagens dos animais. Classifique os animais representados em invertebrados ou vertebrados. Todos os animais que foram citados no texto que a Tia Neide realizou agora a leitura, e lá no conteúdo de animais vertebrados que a gente trabalhou, que foi na página, deixa eu pegar aqui para vocês, que demos início na página 37, estão esses animais representados aqui na imagem. Vocês, na tabelinha do lado, vão estar colocando o nome de cada um deles no local adequado. Os animais que forem invertebrados, na coluna do invertebrado. Animais que forem vertebrados, na coluna do vertebrado, ok? Depois, aqui no quadrinho amarelinho, diz assim: recorte do material de apoio o jogo da memória dos animais vertebrados e invertebrados. Forme dupla com um colega e divirta-se. Infelizmente, a gente poderia se divertir muito
se pudéssemos estar juntos aqui na escola, né? Mas como isso ainda não é possível, vocês vão lá no material de apoio, na página 125, vão estar destacando a folha, recortando o quebra-cabeça e jogando, se divertindo com alguém disponível na casa de vocês. Irmão, irmã, primo ou até mesmo responsável, papai e a mamãe, né? Assim você já está exercitando o seu conhecimento sobre animais vertebrados e invertebrados. A questão número 2 diz assim: complete o quadro dando um exemplo de animal para cada característica listada. Então, nós temos aqui um quadro. Na primeira coluna, nós temos algumas características que cada grupo que a tia Neide leu agora, tipo moluscos, artrópodes, tem escrito. Vai estar aqui uma frase da característica desse grupo e aqui do lado você vai dar um exemplo de animal. Você pode estar pegando o exemplo que o próprio livro trouxe, tá? Então, precisa realmente realizar a leitura com bastante atenção para que vocês possam estar realizando corretamente a questão número 2. A questão número 3, ela é bem semelhante, praticamente igual a uma que a gente já realizou sobre animais vertebrados. É uma questão avaliativa, vai valer nota. Vocês irão pesquisar, escolha um animal invertebrado e faça uma pesquisa sobre ele. E preencha a ficha abaixo. Vocês lembram que vocês tiveram que fazer essa pesquisa com um animal vertebrado? Agora vocês vão escolher um animal invertebrado e vão estar respondendo a todas as perguntinhas que são iguais às atividades referente ao animal vertebrado. Então, escolha um animal da sua preferência, responda as perguntinhas e realize o desenho dele. Nome do animal, onde ele vive, qual é o tamanho aproximado desse animal, de que ele se alimenta, escreva uma curiosidade desse animal, desenhe o animal que você escolheu e a última questão, por que você escolheu esse animal. Então, capriche na letra, capriche no desenho, né? E essa atividade vocês vão estar postando na sexta-feira, dia 18, aqui no nosso grupo, para que a tia Neide possa realizar uma avaliação. Então, como é uma pesquisa, com bastante coisinhas para vocês escreverem e um desenho, vocês vão ter um tempo até sexta-feira. Hoje é quarta-feira, até sexta-feira dá tempo suficiente de realizar essa pesquisa e caprichar, porque ela é avaliativa. Nas demais questões, tanto em português como em ciências, qualquer dúvida, a tia Neide está aqui no grupo e mais tarde na nossa videoconferência vamos estar conversando mais sobre animais invertebrados e realizando a nossa correção. Beijinhos e até lá!